Então, pessoal, a gente está aqui, uma alegria essa noite no nossos bate-papos sobre medicina espiritual, que complementa o nosso curso que a gente tem oferecido pelo Brasil. E hoje eu estou muito, muito feliz de ter essa pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, trabalhar juntos numa das nossas expedições solidárias da Universidade do Amor, a nossa querida Elis, que eu fiquei fascinado pela forma dela trabalhar com a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura especificamente. Foram momentos muito mágicos em que a gente saiu na expedição, tinha o atendimento assim também de uma outra jovem médica, a Vitória, mas o que me fascinou mesmo foi o atendimento da Elise e todos lá, porque realmente todos os pacientes que passaram pela mão dela tiveram uma melhora imediata, significativa, fascinante. As próprias populações indígenas ribeirinhas não conheciam a técnica da acupuntura, eu já conhecia, mas então hoje é esse bate-papo, Elis, que a gente quer fazer, voltado para as pessoas que não conhecem a medicina tradicional chinesa, não conhecem a acupuntura, médicos, profissionais mesmo de saúde. Então, essa é a nossa ideia aqui desse bate-papo, nesse nosso curso. Muito obrigado. Eu que agradeço demais a oportunidade, né, de falar um pouquinho, e é bom que a gente usa como exemplo mesmo eles da Floresta Amazônica, né, os índios ribeirinhos, que não sabiam sobre a técnica, né? Então, foram muito receptivos. Então, meu agradecimento total a você, à Floresta, a eles, a toda a energia. A acupuntura trabalha com energia, e toda aquela energia que tinha lá e favoreceu todo o trabalho, com certeza, né, para que a gente tivesse um resultado muito bom com eles. Então, foi maravilhoso. Eu vou contar um caso rapidinho e eu vou deixar você falar, porque eu lembro que o que me impressionou foi quando chegou uma índia que eu conheço há muito tempo, a mulher do Francis, estava com um problema no dedo lá, e ela já tinha ido em pronto-socorro, já tinha ido ao hospital em Manaus, longe, e nada resolvia para ela. E ela estava com o dedo muito inchado, com muita dor, ela não sabia mais o que fazer, já tinha tomado de tudo. E ela chegou meio ressabiada, como todo índio ali, né? Passou pelo atendimento da Vitória, mas a Vitória falou para que era a médica ali, né? A jovem médica, e passou já para você. E aí eu vi você atendendo ali, você já falou, fez aquele procedimento, aplicou a agulha e fez lá uns exercícios. Depois eu quero que você fale um pouco esse procedimento, essa conduta. E depois a menina saiu. Eu lembro que ela saiu, ela já veio falar comigo. Acho que você nem viu isso. Ela falou: nossa, curou, já não estou sentindo mais nada. Se eu soubesse que era só essa agulhinha aí. E eu falei: não, não é só agulhinha, né? Porque tem a Elis, que também é uma médium de cura, né? Então conta um pouco, Elis. Eu achei fascinante, fora vários outros casos que foram acontecendo durante a expedição. Lá na expedição, né, antes de ir, porque a medicina chinesa ela trabalha com o equilíbrio energético dentro da sistêmica, então dentro dos órgãos. Então cada órgão ele é responsável em direcionar a energia do corpo, né? Então exemplo, né, o baço ele é responsável por conter o sangue dentro da circulação. Ele tem o tônus muscular que ele é responsável. A emoção do baço é preocupação. Então, cada órgão ele tem toda uma característica. Só que, para a floresta, eu trabalhar de forma sistêmica com eles, ia ter uma dificuldade na hora de fazer a anamnese, de ter a informação deles, ia ser bem complicado. E, recentemente, eu fiz um curso que chama Tartaruga Mística, e esse curso, na barriga, a gente tem todos os pontos, e ele funciona como desbloqueio. Então, esse exemplo que você está dando do dedo, na barriga eu tenho um ponto específico, que é o ponto responsável pelo dedo, pela articulação do dedo, onde eu fiz o desbloqueio com a agulha. Então, você faz uma manipulação com a agulha e pede a pessoa para mexer, porque na hora que eu peço para ela mexer o dedo, ela própria vai captar energia para aquela mão dela que estava ruim. Enquanto isso, junto com ela, eu faço a manipulação da agulha. Então, a gente faz um desbloqueio, eu levo uma energia para lá, ela própria faz a autocura, né? Então, eu só desbloqueio, porque o processo de dor, né, ele acaba
tendo uma estagnação energética. Então, tem um bloqueio de energia ali que o corpo não consegue ter uma energia fluindo de uma forma livre. Então, quando você usa algumas técnicas, tartaruga mística, tem uma outra técnica que eu usei lá que chama Balance, que é um mapa holográfico. Então, cada parte do corpo, eu posso fazer a coxa como o corpo inteiro, a perna como o corpo inteiro, o antebraço como o corpo inteiro, mas geralmente eu não agulho aonde tem a dor, para o corpo não fazer um movimento de proteção. Eu uso outras partes do corpo para liberar aquela estagnação energética. Então, com isso lá, eu tive um resultado muito bom, porque eu nunca ia aonde a pessoa sentia dor, né? Então, porque se eu fosse mexer onde eu sentia, o próprio pensamento já existe um bloqueio. Eu ia em outras partes, mas pedia a eles para mexerem. Né? Trabalhei com a ventosa também, que teve um resultado fantástico, a ventosa. Ah, é verdade. Né? A ventosa também junto com a agulha. Então, determinados lugares, a ventosa ela faz uma liberação de fáscia, né? Junto com essa estagnação de sangue, que a gente fala chuê, né? Ali, então a gente consegue mobilizar bastante essa energia de sangue. Então, a básica do tratamento, o básico do tratamento foi esse lá na floresta. Você falou muito bem, porque a menina estava com dor no dedo e eu lembro que você aplicou a agulha no ventre dela, aqui na baixo. Eu lembro disso. Aí eu falei, nossa, essa mulher tá doida, como que a mulher tá com dor no dedo? Agora eu entendi, na verdade, exatamente o que você explicou. Ah, interessante. Agora, conta um pouco, assim, da medicina chinesa, porque, assim, ó, a gente ainda não falou, mas muita gente conhece os chakras, que são os centros de força. Eu sei que na medicina chinesa, pelo nada que eu sei, são os meridianos, né? São os meridianos energéticos, isso. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, da história da medicina chinesa, geral, e dessas duas técnicas que você utilizou lá, que foi as agulhas, né? Todo mundo conhece a cultura, e as ventosas, que eu esqueci, que foi maravilhoso também. Inclusive, todo o corpo clínico do barco quis ter aplicação, isso foi muito legal. Todo mundo, o corpo clínico do barco falou, eu quero, e todo mundo sentiu muito bem também. Ficou todo mundo mais vermelhinho lá, parecendo uma tartaruga mesmo. É verdade. Bom, a medicina chinesa, né, é uma das mais antigas que existe, né? Então, tem relatos de 5.000 anos, tem relatos de 7.000 anos antes de Cristo, né? Então, tem uma múmia que foi encontrada perto da Áustria, né, que é o homem mais velho do mundo, e no dorso dele tem pontos que eles fizeram, tipo uma tatuagem, mas são pontos de acupuntura. Né? Então, eles estudaram, inclusive, aqueles pontos, como que aqueles pontos coincidiram com os pontos de acupuntura onde que tinha uma tatuagem. Então, a medicina chinesa ela já vem de muitos anos, a fitoterapia chinesa vem em cima dos medicamentos também, né? E sempre eles utilizam muito, né? Eles sempre estimulavam o ponto e sempre olhando a frequência cardíaca. Então, quando eles estimulavam o ponto e olhando a frequência cardíaca, eles observavam que a frequência cardíaca ela ia mudando, ela ia ficando tranquila. Então, eles iam mapeando o corpo por esses movimentos e fazendo sempre a palpação em relação à frequência cardíaca, né? Então, isso foi os estudos, tem a aurícula, a acupuntura, que fazia a mesma coisa, né? Em cima. E os meridianos energéticos, né? Então, eu gosto de colocar como se fosse a circulação sanguínea, né? Então, a gente tem vasos, cheio de vasos. É como se esses vasos existissem paralelos, só que tudo de energia que percorre o nosso corpo, né? Então, a gente tem ponto no pé que eu trabalho estômago, tem ponto no pé que eu trabalho baço, fígado. Então, o paciente chega para mim, estou com irritabilidade. Qual que é o órgão da irritabilidade do estresse? É o fígado. Então, eu tenho que trabalhar ponto de fígado. O fígado é um órgão que ele sofre por estagnação e por excesso. A maioria das síndromes energéticas do fígado é por excesso, que é por estresse. Então, a gente tem que equilibrar. No dia a dia, o que acontece? As nossas emoções, o nosso dia a dia, o nosso estresse, ele desequilibra o nosso natural, né?
Então, nós somos o que tem fora do nosso corpo, tem dentro. Então, a gente tem em cima do rim, que é as águas, a gente tem o coração, que é o fogo, que é o sol, né? Então, a gente tem o fígado, que é a madeira, a gente tem o baço, pâncreas, que é a terra, a gente tem o pulmão, que é o metal. Então, a gente tem toda uma organização dentro do corpo de todos esses órgãos em cima dessa energia fora. Então, a gente é o microcosmo e o macrocosmo, e somos uma continuidade. Então, quando o meu corpo, por alimentação, por estresse, por falta de descanso versus trabalho, entra em desequilíbrio, o meu corpo ele começa a adoecer. Então, hoje a gente coloca, exceto quando a pessoa nasce com um problema de saúde, exceto quando ele traz do nascimento a genética, a gente fala que todo o adoecimento ele inicia pelo desequilíbrio energético. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, então vai. O exemplo disso é uma pressão arterial alta. A pressão arterial alta, a gente tem acometido o desequilíbrio do fígado e do rim, geralmente. Não é sempre, mas geralmente é o desequilíbrio desses dois órgãos. Então, isso, com o passar do tempo, ele causa problema físico, mas sempre começa pelo energético, né? Então, a base da acupuntura, quando o paciente procura a gente e ele traz uma queixa, a gente vai organizar, alinhar, harmonizar esse órgão que teve esse desequilíbrio. Os meridianos energéticos, a gente utiliza, que vai braço, um monte de meridiano energético, braço, pé, mão, cabeça, a gente utiliza eles, porque são pontos específicos, alguns pontos tonifica, outros pontos sedam, outros pontos fazem o sangue mover, que tem algumas patologias. Então, com isso, a gente começa o equilíbrio. No processo da dor, a gente trabalha muito com o meridiano energético, mas é muito, porque eu tenho um meridiano no processo da dor que ele está ali interrompido por algum ou trauma, ou uma pancada, ou uma cirurgia, ou uma cicatriz. Então, eu utilizo, eu sei, diante do que ele me traz, qual meridiano energético está acometido para que eu use um outro lado do corpo e libere aquele meridiano energético. Entendi. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, é quando a gente tem um efeito no corpo físico, é porque teve uma causa, que essa causa foi um desequilíbrio energético, que, consequência, gerou esse efeito físico. Exatamente. Todo adoecimento, ele começa pelo desequilíbrio energético, exceto quando a pessoa já nasce com o problema. Não, sim, aí seriam as doenças kármicas, que a gente chama, que já Sim. vem de vidas passadas, já traz Uhum. um desequilíbrio assim, físico para ele se purificar mesmo de alguma ação que ele mesmo escolheu. Enfim, Sim, sim. interessante. E a alimentação também, hoje, né? A alimentação, ela influencia, assim, tremendamente. Por exemplo, a pessoa sente muito calor, a pessoa que sente muito calor, calorenta, calorenta, calorenta. Então, eu sei que ali ela tem um fogo, ela tem um aquecimento interno. Uma alimentação que ela teria que fazer é uma alimentação fria. E aí tem muita gente que já tem esse fogo, aí coloca gengibre que é quente, canela que é quente, pimenta que é quente. Entendi. E aí ele começa a esquentar mais. E existem vários riscos com isso. E tem uma pessoa também que é bem fria, que tem deficiência, né? E aí ele teria que consumir comidas mais quentes, sempre buscando o equilíbrio, sempre, sempre, sempre. Dentro da medicina chinesa, a gente sempre tem que realinhar, reequilibrar, porque quando eu faço acupuntura, na verdade, eu estou dando oportunidade para este corpo fazer a autocura. Então, a agulha, ela não vai curar, a agulha vai liberar essa energia ou harmonizar essa energia dentro dele para que ele, porque o corpo em perfeito equilíbrio, ele não adoece. Sem dúvida. Ele tem a cura. Então a pessoa fala assim, a acupuntura, não, a acupuntura, ela deixou que o corpo agisse, né? Que não tivesse os bloqueios. Então, ela vai liberando essa harmonia, esse bloqueio, para que o próprio corpo faça a autocura.
o equilíbrio energético que ela tem. Você tocou num ponto importante que eu quero que você ressalte, porque o Hipócrates, né, que é o assim considerado o pai da medicina, para mim é Imhotep, que é o Hermes Trismegisto do Egito, mas tudo bem, deixa desses pais aí. Também tem seu valor muito grande, Hipócrates. Ele falava assim, que o seu alimento seja o seu remédio e que o remédio seja o seu alimento. Uhum. Então, quando a gente fala em medicina espiritual, a gente fala muito de alimentação, muito. Seja ela física, principalmente, claro, porque a gente está no corpo físico, seja ela mental também, né? Porque a gente se alimenta. Esses programas de televisão, olha que a gente anda vendo, a gente fica doente só de ver. Só de ver. O industrializado é o pecado do século. Então, eu queria que você falasse isso, porque os alimentos processados, eu vou contar uma historinha muito legal, daí você fala aí, porque eu gosto de falar também. Aliás, olha que camiseta linda que ela tá lá, vamos aproveitar. Nem combinamos. Compre a camiseta da Universidade do Amor para ajudar. Linda, maravilhosa. Lá. Onde eu vou, eles elogiam a camiseta. Muito bom. E a historinha que eu ia contar é que uma vez eu trouxe uma indiana, uma indiana veio para o Brasil e conheceu a universidade. Aí ela queria fazer um almoço indiano para a gente. Aí eu levei ela no supermercado. E aí, quando ela foi no supermercado, ela olhou. Ela olhou para mim e falou, Marcelo, aqui a comida está toda morta, não serve para nada. E aquilo me tocou. Eu fiquei olhando assim, né? Eu já ia comprar, tipo, pomarolo, macarrão, aquela coisa toda. Mas eu achei isso muito, assim, profundo que ela falou. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque em relação à nossa saúde, na visão da medicina tradicional chinesa, qual a importância da alimentação, seja ela física mesmo, para o nosso corpo? A gente, na medicina chinesa, eles preconizam que tem duas formas da gente ter energia, que é a energia da alimentação junto com a energia do ar, do pulmão. Essas duas energias, ela formam a nossa grande energia hoje. A energia do rim é a energia da essência, é o que a gente nasce com ela. A gente nasce com uma energia que fica um cheque especial ali para a gente. Quando a gente precisa de energia, a gente usa, que é a energia da essência, a energia divina. Cheque especial, será que a juventude vai entender o que é? A gente, é mais fácil falar que veio assim, em ações, criptomoeda. Isso, criptomoeda que eu estou tentando entender, mas entendi, fica um crédito, fica um saldo ali. Fica um saldo e um crédito, exatamente. E através do alimento e do ar. Né? Hoje, os alimentos, né, a gente tem alguns alimentos que são extremamente venenosos, né, que é o açúcar, a gordura. A medicina chinesa fala muito do leite de vaca por causa do tipo de gordura. A gordura não é nem a lactose. A gordura do leite de vaca ela é de processamento lento no corpo, para a gente conseguir colocar para fora. Entendi. E o baço, o baço e o estômago, que faz esse processo. E aí o baço ele gasta muita energia para jogar essa gordura para fora. Sendo que o baço ele tem vamos colocar que ele tem muita responsabilidade no nosso corpo, que ele precisa de energia. Certo. Então, quando você utiliza muito, aí vem em cima de queijos, laticínios, você tem uma sobrecarga nesse baço, que também é responsável por preocupação das emoções. Ele é muito cheio de funções do corpo, né? Então, a gente tem em cima dos processados, que é veneno. A gente está falando, né, de no supermercado, há pouco tempo, uma festa de umas amigas. Eu falei, ainda tem gente que come macarrão instantâneo desse. Aí eu falei até a marca. Ela falou, aí todo mundo, assim, 80% levantou a mão. Eu falei, não é possível que vocês não leem o que está no rótulo, o tanto de cancerígeno que tem nos industrializados. E o que acontece, Marcelo, que hoje a indústria, né, ele protege, né, ele é protegido assim, você pode usar 0,002% de cancerígeno, nenhum alimento. Mas 0,2% de outro. Agora, você soma tudo que você consome no dia. Não, sim, sem dúvida.
né? Então, e aí esse equilíbrio mesmo, esse equilíbrio da alimentação, né? Então, hoje essa coisa do glúten, né? De comer com glúten, sem glúten, aí o pessoal vai, não pode comer com glúten de jeito nenhum, mas também você não pode falar tão mal do glúten. Mas aí, quanto mais fofinho, mais gostoso o pão, o biscoito, aí mais glúten, a qualidade é ruim, o agrotóxico é péssimo, né? Então, eu falo, não precisa tirar glúten, mas come um pão de fermentação natural, onde que aquela própria fermentação natural ela vai quebrar um pouco esse glúten, Sim. né? Então, essa alimentação hoje, quando o paciente chega para mim, uma das coisas que eu procuro saber é que tipo de alimentação, porque não adianta eu equilibrar a energia dele, né, colocar energia, e ele vai desequilibrar ela todinha em forma de alimentação. Então, essa valorização da energia, ela tem que ser uma valorização do que eu coloco para dentro. Primeira coisa, né? Todo mundo gasta, mas dá muito trabalho, é muito caro. Não é caro, dá trabalho? Dá. Dá trabalho, realmente, de você ter tempo de fazer alguma coisa em casa. Mas faça, o final de semana, congela. Tem final de semana que eu passo o final de semana todinho fazendo coisinhas dentro da saúde para eu ter, né? Então, eu chego, eu chego hoje, eu tenho que fazer o exame, a pessoa, você tem isso, tudo é não, 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 não. Eu fico super feliz por eu não ter absolutamente, a glicose, perfeita, pressão alta, tudo, né, Marcelo? Mas eu olho muito a alimentação. E dentro da medicina chinesa, a alimentação, ela é muito, mas é muito importante, muito. A gente vê, você deve ser da mesma época que eu, mas eu vou na minha cidadezinha no interior de São Paulo, que é Caçapava, e me assusta ver a quantidade de farmácia que existe na cidadezinha hoje. Assim, absurdo. Eu morei 5 anos em Ilhabela e tem um grande amigo meu lá que ele é até um grande farmacêutico, o Luciano, e ele trabalha com florais, ele trabalha com homeopatia, ele trabalha com manipulação, e ele tem uma farmácia daquelas antigas, sabe, que as pessoas sabem tudo? E ele é um desses caras. Mas eu vou na Ilhabela também, às vezes, eu vejo a quantidade de farmácia, assim, em redes, e aí eu vejo esses supermercados com essa alimentação. Então, é uma dupla dinâmica, né? Se a gente Sim. não observar, a gente vai cair. Tem um rapaz que eu gosto muito, que ele sempre fala que o melhor plano de saúde dele é a alimentação mais natural possível e mais simples possível. Então, como você falou, às vezes a gente vê esses processados, né? Na Amazônia, você viu, é um dos trabalhos que a gente faz lá das crianças não comerem esses processados, mas é muito difícil, porque é muito saboroso, né? Ela tem um sabor, né? O salgadinho, margarina, não é nem manteiga, margarina, né? É. E aí eu queria muito que você falasse um pouco dessa história que tem essa história que a indústria alimentícia dá comida horrível e a indústria farmacêutica vai curando. Então a gente tem que parar um pouco com isso urgente, como você falou, né? Porque você falou muito bem, eu entendi que a agulha, na verdade, ela libera ou harmoniza a energia ali represada, mas é legal fazer um preventivo disso, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco como é a anamnese, como é quando alguém vai fazer uma queixa para ti, o que você analisa? Você falou do calor também, isso é muito parecido com a Ayurveda, que vai ver a característica de cada um com a alimentação. Por exemplo, uma pessoa muito agitada, não tem que ter alimentos que a gente sabe que vai dar um agito, vai ter que ser o equilíbrio, né? É isso aí. Na anamnese, né, a gente já começa a observar muito, a gente já começa a observar pela cor, o brilho no olhar, o brilho nos olhos, se tem vida, se não tem, como que essa pessoa se comporta, a postura dela, qual que é essa vitalidade. Tem pessoas que chegam totalmente desvitalizadas, sem energia, né? Então, assim, eu faço anamnese muito já na observação, bate-papo, eu começo a bater papo com a pessoa, e aí ele começa, às vezes eu nem sigo um ritualzinho, mas algumas perguntas você vai estimulando, né? Eu trabalho muito com as emoções, eu gosto muito dessa área, porque eu tenho uma formação em terapia sistêmica,
Então, as emoções é um fator que desequilibra muito hoje as pessoas, né? Então, está trazendo muita ansiedade, é uma das questões assim absurdas para desequilibrar a energia, né? E a ansiedade ela está vindo contra o natural, né? Então o ser humano ele está passando muito na frente do tempo natural das coisas acontecerem, né? Então essa ansiedade ela está trazendo questões como infartos, AVC, por bloqueios energéticos, por aumento de temperatura, e aí você assimila com a alimentação. Então, eu pergunto muito em relação às emoções, pergunto muito em relação ao sono, e aí eu cito, dessas emoções, aí eu cito ansiedade, preocupação, tristeza, medo, irritabilidade. Qual que você marca? Qual que você tem mais? Aí tem gente que fala assim, eu tenho tudo, né? Mas qual que é mais? Qual cruzinha mais? Então, eu vou entrando nessa parte das emoções, que com isso ela já... Aí a alimentação, aí a gente já sabe que tipo de alimentação, só pelo início a gente já sabe, né? E aí vou em cima da alimentação, se sente calor, se sente frio, se mãos e pés são gelados, para eu saber se tem deficiência de energia ou se tem excesso, se tem calor. E aí, em relação a isso, a pessoa, às vezes, ela vai soltando. Agora, tem muita gente que tem um bloqueio de falar, tem que tirar a água de pedra. Então, às vezes, você tem que iniciar a acupuntura com a harmonização, trabalhando a energia dos órgãos, para depois a pessoa começar a falar, né? O adoecimento, eu pergunto, você tem problema de pressão alta? Tem isso? Pelo adoecimento dela, eu já sei qual que é o desequilíbrio energético que ela já trouxe há muito tempo, né? E esses medicamentos hoje, né, os medicamentos, eles acabam desequilibrando muito. Hoje está uma onda de pessoas tomar omeprazol para sempre. Aí você vai, a pessoa tem 2 anos tomando omeprazol, tem 1 ano tomando omeprazol, tem não sei quantos anos. E aí você tem o omeprazol protege o estômago, com isso você vai adquirir menos nutriente dos alimentos, porque se vai ter uma camada no estômago, a gente já pega um alimento pobre, porque já tem agrotóxico, já tem um monte de coisa. A gente já pega um alimento sem vida. E aí você ainda vai assimilar menos energia daquele alimento, você vai assimilar menos nutrientes ainda, porque você toma um medicamento que protege o seu estômago. E aí a gente está vindo com problemas de pessoas anêmicas, por às vezes, um medicamento desse que usa muito tempo, né? E outra coisa, né? Os medicamentos eles são processados pelo fígado. E aí a gente tem um desequilíbrio energético já grande, fora as emoções da pessoa, por um uso de medicamento em excesso, né? Então a gente já começa tendo que trabalhar. Aí o baço, ele tá junto com o estômago para processar isso, ele já acumula líquido interno, que é o inchaço. Então eu faço anamnese pela língua também. Então pela língua eu consigo saber se aquela pessoa é mais ansiosa, é mais preocupada, qual órgão que está mais acometido pela anamnese da língua, que é uma outra forma, né, às vezes, da gente trazer esse fechamento dessa síndrome energética que está acontecendo, né? Então, tem vários recursos dentro da medicina. A avaliação por pulso, só que a avaliação por pulso é uma avaliação que ela demora muito tempo para a gente analisar, tem que estar silêncio. Então, às vezes, o paciente ele quer conversar o tempo inteiro, então fica difícil a análise por pulso, né? A própria ventosa, a gente utiliza a ventosa para fazer avaliação. Às vezes, você coloca a ventosa toda nas costas. Aonde ela vai ficar mais estagnada, mais roxa, eu tenho um desequilíbrio maior naquela região, que eu sei qual órgão que é daquela região responsável por qual meridiano, qual ponto de energia dele, né? Não, você falou muito bem, principalmente da assim, medicação alopática, que as pessoas, esse uso contínuo, né? Que ninguém é contra a alopatia, ninguém vai ser contra isso. Sim. Em casos agudos, ela tem sua eficácia, é óbvio, naquele momento específico, mas o uso contínuo, né? E tem efeitos colaterais absurdos, né?
Teve, inclusive, nesse final de semana, no curso que a gente deu, uma pessoa que tomava Leprazol, que você acabou de falar, ela falou, nossa, mas o uso contínuo acabou com o meu fígado, teve um monte de efeito colateral, assim. E aí eu queria fazer duas perguntas para você, para as pessoas que estão nos vendo. É assim, beleza. Você falou muito bem que a acupuntura ela vai liberar e harmonizar quando você fizer o tratamento, a terapia. Mas qual seria a sua opinião? Primeiro, a primeira pergunta, para uma alimentação adequada, harmônica, para a pessoa já ter restabelecer esse equilíbrio e esse alinhamento energético, por assim dizer. O que você sugere para a gente comer melhor? Como o alimento ele vai trabalhar em cima do equilíbrio, né? Assim, e dentro da fitoterapia, uma coisa simples, que ficaria mais fácil para a pessoa entender. Se a pessoa ela é muito calorenta, ela tem que consumir alimentos mais frios para trabalhar o equilíbrio. Então, esses alimentos mais frios diminuir pelo menos gengibre, canela, todos os temperos, 90% dos temperos, eles são quentes. O alho, por exemplo, ele é quente, ele não está aí à toa só para temperar e ser gostoso. O alho, ele tonifica o baço, e aí, quando você coloca ele no feijão, no arroz, você vai melhorar a digestão dentro do corpo para que o meu órgão tenha que fazer menos força, gastar menos energia, porque eu tenho um tempero que aquece aquele alimento que é frio. Mas se eu uso esse alho em excesso, eu acabo invertendo o processo, né? Então, esse alimento básico dentro da fitoterapia chinesa se eu sou uma pessoa friorenta, se eu sinto muito frio, eu vou aumentar a ingestão de comidas mais quentes. Então, eu vou caprichar um pouquinho mais no meu alho, eu vou caprichar mais nos meus temperos, eu vou colocar uma canela, de repente, se eu tomo um café, colocar uma canela no café para eu dar uma aquecida internamente. Eu vou usar mais quente para eu equilibrar. Então, uma forma mais fácil de eu explicar e uma forma mais fácil para as pessoas entenderem, porque não dá tempo de falar isso, não, claro. Mas o básico conceito dentro da fitoterapia chinesa é em cima da térmica dos alimentos. Muito bem. Né? E o meu organismo, ele acaba pedindo. Né? Então, a gente cita como exemplo, verão. O que o verão aqui é? A gente tem melancia. Melancia é um alimento frio, que é justamente ele dá na época certa. E nós temos que a gente já esqueceu qual que é a época de cada fruta, qual que é a época de cada alimento, você perdeu isso. Mas a natureza é tão perfeita que o alimento vem na época que a gente precisa. Por exemplo, né, a melancia, ela dá no verão, porque a gente precisa esfriar o corpo, e ela é fria. A goiaba é um alimento mais quente. Aonde que ela dá? Né? Ela dá em março. Ela começa a preparar o nosso corpo, aquecer o nosso corpo, porque o inverno vai chegar. Então, o outono já é mais frio. Então, a gente tem uma goiaba que não é um alimento frio, ela é mais amornante, que a gente fala. Então, ela já vai te preparar para o inverno. Né? Por que a necessidade de chá no inverno? A necessidade maior? Para aquecer. Né? Então, o corpo, né, ele pede, porque internamente ele precisa desse aquecimento. Né? O adoecimento, na medicina chinesa, eles falam muito do perverso. Pode ser o frio, pode ser o vento, umidade, o vento, calor, o frio, o calor, isso tudo são que tem invasões e que adoecem. Então, quando você tem uma ventania, o pessoal venta para espirrar, é um mecanismo que o corpo tem de expulsar aquilo que está querendo entrar. Então, o espirro já é uma forma, é um medicamento natural que Deus deu para a gente. Sim, e tem muita gente que bloqueia o espirro, contém o espirro, que é para jogar para fora, né? Então, o corpo, ele tem toda a estrutura natural que ele teria que ter, perfeita, e o alimento está aí. E aí a gente pesquisar na internet qual que é a época daquele alimento, consumir mais alimento de época,
é onde que a energia daquele alimento vai na concentração maior e que vai fazer melhor para a gente, né? Que é em cima do que você me perguntou, em cima da alimentação. Vamos pesquisar qual é a época de cada alimento e consumir mais, porque você vai consumir uma energia melhor, né? Não, só o que você falou já é ótimo para a gente se conhecer também, se observar, como você falou. Se a gente está extremamente calorento, ativo, a gente tem que ter o oposto para equilibrar. E a Isso. recíproca é verdadeira. Muito frio tem que ser uma coisa mais ativa. Muito bom isso. E isso, né? A gente começa a observar o que o corpo está pedindo. Sem Até dúvida. época que a pessoa fala assim, eu estou com vontade de comer, meu corpo está pedindo manga, 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 então o corpo pede a melancia, uma hidratação maior, né? Sim. Então alimentos que têm mais água. Então o corpo ele vai tendo essas necessidades, né? Agora a gente que essa conversa nossa, né, Marcela? Eu acho que o primordial é a gente prestar atenção na gente. Somos um espírito que tem um corpo, mas este corpo, ele é meu veículo. E eu tenho que ter uma responsabilidade gigante com ele, que é o que Deus deu para a gente conseguir, de uma forma melhor, cumprir a nossa missão aqui. Então, é o respeito que a gente tem que ter com o corpo, que eu falo para minhas pacientes, assim, às vezes eu tenho paciente que é muito católica, que é isso, eu falo assim, o que adianta rezar para Deus? Estou cuidando do corpo? O que você está fazendo? Você está desprezando o que Deus te deu. Sim. Né? É uma das grandes formas de oração é cuidar do corpo, sem dúvida nenhuma, né? Não tenha nem dúvida, né? É o veículo que Deus deu para a gente, né? Nossa, sem dúvida. Se não tivesse corpício físico aqui harmônico, a quê, né? E você falou, ele conversa com a gente, ele vai avisando. Outra coisa que eu sempre falo nos cursos é que os analgésicos, a alopatia, maqueia muito. A gente hoje está no limiar de dor zero, ninguém quer sentir nada, né? E, na verdade, a gente tem que observar um pouco isso, ver o que o corpo está querendo te falar. Olha, às vezes uma dorzinha é para você descansar mesmo, uma febrícula é para você dormir, sabe? Sim! Às vezes é uma coisa boa, não é que, nossa, uma dorzinha de cabeça para você deita e dorme um pouco, vai numa rede, sabe? Porque essa vida é tão estressante e agitada, e a gente faz o quê? Maqueia essa dor. Daí... Perfeito, Marcelo, perfeito. E outra coisa, a pessoa não dá tempo ao corpo para ele responder, né? Exatamente. Então, o corpo, ele tem que ter o tempo dele. Sem dúvida. Né? Então, eu sinto dor de cabeça, pá. Aí sinto isso, pá. Aí, não chegar com 60, 70 anos, né, a pessoa fala assim, meu corpo não está respondendo. Claro que não vai responder. Claro. Você não deixou durante todo o tempo, né? Então, quando eu tenho uma dor de cabeça, o próprio organismo ele vai tentar se reequilibrar para sanar aquela dor de cabeça. Exatamente. Ok, então eu dei um tempo, não está resolvendo, ok, o uso do medicamento faz parte. Mas eu tenho que permitir que meu corpo não acomode, porque quanto mais eu fizer isso, mais ele vai entrar em acomodação, né? E depois eu não consigo, não. Se eu quiser, eu não consigo, não. É por isso que muita gente fala que a tal da meditação. Eu sempre falo que meditação é se observar o tempo todo. Porque você falou muito bem, o corpo é maravilhoso, ele é autoimune, ele cria imunidade. E assim, a alimentação, né? Uma coisa que eu sempre falo também, que eu tenho certeza que a medicina chinesa vai falar igual, é ver o efeito que aquele alimento faz em você. Você tem que comer e observar. Tem alimentos que fazem muito bem. Por exemplo, eu hoje, eu estava até falando com a Bruna aqui, que é onde eu estou hospedado. Muito obrigado, Bruno. Quando eu como muito queijo, eu sinto, nossa, que não digere de jeito nenhum. Eu sinto isso. Eu falo, nossa, então, não é que eu vou eliminar o queijo do meu cardápio, mas eu vou diminuir. E tem horários. Perfeito. Aí eu vou aprendendo. Eu falo, nossa, por exemplo, eu quando eu como um feijão hoje, que não é que nem antigamente, que o nosso feijão ele é transgênico, então eu sinto que o meu corpo tem uma dificuldade de digerir esse feijão. Eu vejo que ele dá uma... Então eu falo, bom, vou observar. E a gente vai observando. Então a gente fica conhecedor de si mesmo. E cada indivíduo vai ser um indivíduo, né, Liz? Não é a regra geral. Outra coisa que a nossa alopatia tem essa tendência de jogar remédio para a população inteira. E cada ser humano é o que você acabou de falar. Cada um é cada um. E essa alimentação, o que você fala assim, eu adoro, eu faço super bem eu comer isso.
Mas para mim não me faz bem, porque o corpo, ele vai, Claro, ele quer aquele alimento porque ele tem necessidade fisiológica daquele alimento, não é só o exatamente. gostar daquele alimento. O corpo agradece aquele alimento, né? E cada um É, tem um gosto diferente, é né? verdade. E uma necessidade. E outra coisa interessante é em cima dos horários energéticos, né? O quanto que isso é interessante também, né? A gente tem o horário de manhã, que as pessoas às vezes tomam café 11 horas da manhã, né? Tem gente que acorda tarde, vai tomar café 11 horas da manhã, sendo que o horário de maior energia do estômago é de 7 às 9. De Ah, 9 às interessante. 11, eu tenho o baço, que tem o maior tempo de energia, que vai pegar aquela comida toda do estômago de 7 do café da manhã e vai transformar ela em alimento. Então, cada hora eu tenho um tempo. Tem gente que bebe muita água à noite, aí começa a acordar de noite, fazer xixi, sendo que o Exatamente. horário que tem que tomar é Nossa, durante o dia, e exatamente. diminuindo quando chega 5, 7 horas da noite, diminuir a ingestão de água, É, porque senão ele inverte. O rim, que o yang dele é à tarde, ele passa a ser contrário. 12 horas depois, o yang passa a ser à noite. é. E aí eu entro no desequilíbrio energético também. Eu lembro que comigo assim mudou muito a minha vida, muito. Eu posso sugerir para todo mundo. É, não comer e não beber antes de dormir, 2 horas antes de dormir, não comer nada. Às vezes, Uhum, porque, claro, nossa vida social, a pessoa te convida para comer uma pizza, você come uma pizza 10 horas da noite, nossa, outro dia você acorda morto, cansado, né? uhum, E você fala, nossa, o que que aconteceu, né? Na verdade, aí eu aprendi que, tipo, se a gente fizer esse jejum, assim, comer até 7 horas, que antigamente era assim, né? E você ir dormir, tipo, umas 10, nossa, você acorda zerado. É uma dica que eu dou que realmente mudou minha vida, assim. é verdade. E que nem você Uhum, falou de tomar água, tem que dormir com um pouquinho de sede, não é com sede. Porque daí você não vai ficar acordando para ir fazer xixi, que nem você acabou de falar, de ativar, né? E a isso qualidade do sono melhora, assim, de uma maneira absurda, é assim. absurda, é. E a gente tem que tomar cuidado com esses horários mesmos alimentares. Que o tanto hoje, o tanto que chega no consultório por problema de refluxo. Ah, sim, o refluxo, é. O refluxo, muita gente reclamando de refluxo. Primeiro, da alimentação horrorosa, né? E Sim, aí tem o horário da alimentação também, né? Então, o hábito de vida, ao janta, 10 horas da noite, e aí sim, vai dormir, né? Se eu é, não consigo me alimentar mais cedo, eu como uma fruta, algum alimento mais leve sim, antes, pelo menos, antes de dormir. uma Isso. sopinha, né? Isso aí. A gente vai aprendendo, né? A gente É. vai sentindo melhor. Agora, Uhum. a última pergunta, assim, qual a relação que você já mencionou da fitoterapia com a medicina chinesa? A fitoterapia ela faz parte da medicina chinesa, assim como a acupuntura faz parte da medicina chinesa. Ah, muito bom. E aí tem outras coisas que fazem parte da medicina chinesa. Então, ela é um dos agregados da medicina chinesa, a fitoterapia. É uma das formas de cura Ah, muito da bom. medicina chinesa, né? Porque a minha praia é fitoterapia, né? E eu sei o quanto isso é importante para as pessoas. Uhum, Então, eu queria saber isso também, porque é muito sim, legal, porque toda a medicina aqui. Ah, e a medicina chinesa vê o ser humano como uma integral também, que é o que a gente está falando aqui, né? sim, isso aí. Isso é muito Uhum. legal. É o todo. É Não um tem, todo, né? é o todo. Não tem como você separar. É o todo. Porque sempre as pessoas me perguntam, mas o que é medicina espiritual? Eu falo, olha, a medicina que nós conhecemos, que é maravilhosa, que já tem altíssima tecnologia, não se discute isso, mas ela trata sempre das causas físicas. Enquanto que a medicina espiritual vai antes da causa, que é no efeito. O que causou? Desculpa, a medicina tradicional trata os efeitos físicos, Uhum. enquanto que a medicina espiritual vai nas causas. O que ocasionou aquele efeito físico que você está sentindo? Até extremos, tal, porque na verdade teve uma causa que você acabou de falar, emocional e sentimental. Então a medicina chinesa eu sempre menciono no curso, porque tem tudo a ver isso, né? Eu lembro que um amigo meu, um grande amigo meu, Fabiano, e ele fala que ele fica impressionado que quando ele vai num médico de tradicional chinês, assim, de medicina chinesa, acupunturista, enfim, ele fica impressionado com o tempo que se é despendido para as perguntas iniciais da assim chamada anamnese, fazer essa análise inicial.
Aí faz perguntas que ele nunca imaginou. Fala, nossa, mas que pergunta é essa? Enquanto que a gente vai no médico normal, o cara tira a sua pressão, olha ali e já prescreve e tchau, né? Ele ficou fascinado com isso. Esses dias eu olhei a língua de um paciente, aí eu virei para ele, aí eu perguntei para ele assim, né? Eu falei assim, você anda assim, bastante cansada, arrastando assim, como é que você sabe? Eu falei, você está cheio de líquido no corpo. Então você gasta muito mais energia que qualquer outra pessoa pelo tanto de líquido. Então a sua energia está mais densa, ela demora mais. Marcelo, eu queria colocar uma diferença, porque a fitoterapia chinesa, ela trabalha, diferentemente da fitoterapia, né, ocidental, ela trabalha com o diagnóstico diante de síndrome energética, então a gente trabalha muito para tonificar baço, ou fígado, ou coração, e a dietoterapia chinesa, que a gente acabou falando mais, que é a dietoterapia chinesa, que faz parte da medicina chinesa, é em cima dessa térmica dos alimentos também. A fitoterapia também, mas a fitoterapia ela vai trabalhar em cima de tonificar o chuê, que é o sangue. Então, ela trabalha mais com cápsulas, com comprimido, com pílulas, que tem muitos remédios que vêm da China mesmo. Na China, eles trabalham com outras coisas que a gente não tem costume de trabalhar, cavalo marinho, as coisas assim, que para eles é liberado, para nós não. Então, tem alguns medicamentos da fitoterapia chinesa que não podem vir para o Brasil, mas a gente trabalha, muitas plantas brasileiras têm um efeito parecido com algumas plantas da China, então a gente trabalha muito em cima da fitoterapia chinesa, em cima do diagnóstico energético, mas a gente trabalha com plantas brasileiras. Legal. Esses tempos atrás eu também conheci um colega teu chinês mesmo, que trabalha com medicina chinesa, e eu perguntei para ele qual a diferença do Tai Chi Chuan e do Qigong. E eu achei sensacional assim o que ele explicou, que o Tai Chi Chuan, na verdade, é uma movimentação pessoal, enquanto que o Qigong é mais energia, é tipo uma manipulação fluídica mesmo, assim. Sim, eu achei muito profundo, na verdade. É muito profundo, porque tem alguns movimentos, tem o meridiano energético, por exemplo, do pulmão, aí eles fazem o movimento para liberar aquele meridiano energético. Eu cheguei a olhar alguma coisa de como, mas aí eu falei, é muito, por enquanto não. Tá? Tem muita coisa que eu já olhei, por enquanto não. Aí eu pedi para ele, assim, né, eu falei, faz um exercício. Ele falou, não, tem que ser na natureza. Ele já falou assim, porque eu imaginei, obviamente, já imaginei na hora, óbvio, que é o ectoplasma das plantas ali, né? Mas eu falei, não, mas me dá uma demonstração, porque o Tai Chi Chuan todo mundo conhece, que é essa harmonização mais de ansiedade e tal, mas o Qigong eu nunca tinha visto. Quando ele fez, eu olhei assim, eu já senti energia na hora dele fazendo, assim, você acabou de falar. E foi muito legal. Então, fica a dica aí para as pessoas conhecerem mais, né? É legal que o nosso Sistema Único de Saúde, né? Ele aceita a medicina tradicional chinesa como é legal, por assim dizer. Né? O Brasil é maravilhoso também. Eu sempre falo do Brasil porque o Brasil aceita tudo na nossa legislação dentro das práticas integrativas e complementares. Né? Isso, Mas o quanto mais a gente puder buscar esses tratamentos naturais, a gente se conhecer, a gente se observar, né? A gente ter este tempo no dia a dia desse autocuidado mesmo, já é mais que 50% do tratamento que a gente faria preventivo. Bom, querida, é isso. Agradeço enormemente. Se você quiser falar, que agradeço tem alguma pergunta que eu não lhe fiz, você gostaria de que eu tivesse feito, você gostaria de falar? Não, acho que o básico é esse mesmo. Qualquer coisa, se quiser alguém perguntar, depois pergunta, eu respondo. Ótimo. Tranquilo. Depois pode marcar um outro encontro mais para frente, falar de algum assunto específico. Tranquilo. Estou fazendo agora um curso de aromaterapia. Aromaterapia? Para trabalhar com óleos essenciais. Então, pelo jeito, você não para de trabalhar, de estudar, pelo jeito. Não. eu gosto muito de estudar. Obrigado, querido. Deus te abençoe enormemente. Foi uma alegria, uma honra ter batido esse papo. Espero que as pessoas também se aprofundem. Vou dar o contato, quem quiser depois, da Elis, para falar mais, para ter uma conduta com ela. Eu, quando tiver qualquer problema, já corro atrás dela, porque eu sei que ela é boa mesmo. É isso.
Eu agradeço demais, Marcelo, agradeço muito, muito, muito a oportunidade de falar para que as pessoas conheçam e tenham esse buscar pelo natural, que é a nossa continuidade. Né? Nós somos a continuidade da natureza, nós somos o natural. Então, vamos buscar algo que vai combinar mais com a gente. Né? Maravilha. Um beijo no seu coração. Te espero na Amazônia em breve. O barco Padma está te esperando lá sempre. Pode deixar. Beijo, obrigada. Tchauzinho. Tchau, querido.